Do livro Coimbra de Capa e Batina, eu não resisto a ler-vos uma das mais engraçadas partidas que nos anos 30, com outro tempo e com outro espírito, a Academia via e sorria e ria às gargalhadas. É a propósito de um dos muitos estudantes que aparecem em Coimbra vindos de aldeias pequeninas ou de pequeninas cidades e que realmente são um pouco tapados, não entendem que os estão a gozar. Então lá vai. Tanto o Carmine Nobre, autor, escreveu: o destino deparou-nos um dia, na calçada, um jovem estudante que, segundo nos afirmava um outro académico, era um portento na arte de Menano, o canto do fado. Vimos nele um bom elemento para as noitadas da Boémia e convidámo-lo a comparecer na Rua das Covas, nessa mesma noite. Estamos em Coimbra, a Rua das Covas hoje tem outro nome. O rapaz não faltou. Pereira Martins arranca na guitarra, o companheiro do Carmine, os primeiros acordes e eu sigo-lhe as piugadas na viola. O cidadão começa a cantar um fado em voga e, ai de nós, não tinha voz, não tinha ouvido e, sobretudo, não cantava nada. A malta, que a essa hora se encontrava na República, a Real Ribatejana, também desaparecida há muito, começou a perguntar: quem está para aí a chorar? Ó vizinha, dê lá a Xuxa ao menino para ele se calar. Ora bem, o entusiasmo do novo cantor era extraordinário, agravado ainda com os nossos aplausos. Logo ali agoirámos um triunfo completo ao lado dos Dr. Armando Góis e Serrano Batista e lhe garantimos o cargo de cantor oficial na primeira excursão do Carminoff, com o pomposo título de Roxinol do Almegre, em homenagem a certo pedaço do Mondego. O tipo ia dando em doido com esta perspectiva. Continuou a comparecer para os treinos na preparação de um hipotético espetáculo num dos teatros de Coimbra, ideia que lhe meti na cabeça e que albergou com toda a satisfação. A grande virtude deste rapaz consistia em acreditar em tudo o que se lhe dissesse. Tinha chegado nesse ano a Coimbra e esta ainda não tinha operado na sua personalidade a transformação costumada e quase sempre verificada. Em certa sessão do belo canto, fiz-lhe ver que precisava de aprender a respirar. Você, com essa respiração forçada, forçadíssima, não faz no final dos fados o ralentante preciso. Caramba, pediu por tudo que o ensinássemos a respirar a tempo. A malta não sabia da existência deste pato que nós íamos depenando paulatim sed firmiter, em latim, a pouco e pouco, mas com firmeza. Fiquei, desde essa noite, professor de respiração do Vítor. O resto do nome, por uma questão de camaradagem, escondo-o e mandei-o à casa de um quartanista de medicina para que este lhe medisse a capacidade pulmonar, sem o que eu não podia saber se ele tinha possibilidade de acabar os fados lentamente. O Pereira Martins não acreditava que eu chegasse ao fim daquilo tudo. Ele descobre a marosca e zanga-se. Não descobre. Este cidadão vai fazer tudo isto e muito mais, verás. É uma questão de o saber encaminhar. E fez como adiante se verá. No outro dia aparece-nos com o exame clínico e um gráfico que representava a sua capacidade pulmonar. Então o que lhe fez o nosso colega? Perguntei eu. Auscultou-me, fez-me respirar fundo, dancei sem tomar ar e depois dei uns dós de peito enquanto ele marcava no relógio o tempo que eu me aguentava com a voz em falsete.
Depois tornei a dançar e no fim disse-me que respirava por 10 segundos meio almude de ar. Está fixe. Em face disto, você vai ser um grande cantor da Academia de Coimbra. Meio almude de ar é qualquer coisa de formidável. O menino tinha a mesma medida, sabe? O Pereira Martins assistia a esta cena, deitado na cama, virado para a parede e com a almofada na boca para não deitar por terra, com uma valente gargalhada, todo o meu trabalhinho. Começou a primeira lição com a Samaritana. Logo nos primeiros versos, obriguei-o a pôr cá fora 10 litros de ar, deixando-lhe lá mais 10 para o que desse e viesse. Mas cantava sempre. E tu, serena, engula, acolhiste, deite fora. O beijo torna a engolir, que te encantou. Agora não engula nem deite fora. E foi assim, entre o engolir e o deitar fora, que ele deu a primeira lição, acabando por pedir um copo d'água, porque já lhe faltava o ar. Fizeste-lhe gastar mais que a capacidade, dizia-me o Pereira Martins, com cara de aflição. Beba que isso passa, afirmava-lhe eu, enquanto ele tirava o cinto para alargar o estômago. O Pereira Martins já temia que ele nos morresse ali e pedia-me que acabasse com as lições para não termos que assistir ao funeral daquele parceiro. Eu disse que não. Os grandes cantores passam por aqueles tormentos e por outros bem maiores. O Bruno concordou e mostrou-se disposto ao sacrifício da ventilação. Continuaram por longas noites as explicações do respiranço, quase sempre assistidas com pastéis e vinho do Porto, que o nosso aluno, por consideração para com os mestres, levava até nós. Comia-se, bebia-se, tocava-se e ele respirava. Uma noite anunciei-lhe o seu debut num sarau que deveria realizar-se em Cozelhas, linda vila, perto da Figueira da Foz. Ele respirou fundo. Ainda não é preciso, disse-lhe eu. Estou a treinar-me, respondeu ele. Nas vésperas do sarau, como de costume, o académico Vítor apresentou-se para o ensaio, mas desta vez esperava uma surpresa. Deparou-se-lhe o quarto forrado com capas, a lâmpada elétrica envolta em papel vermelho e o Pereira Martins deitado na cama em cuecas a sonhar alto. Eu, deitado no chão, afagava um gato negro e fumava o cachimbo. Ele entrou e eu pedi-lhe silêncio. O rapaz tremia e metia ar fundo, mesmo sem cantar. Depois expliquei-lhe. Você não diz nada do que vê, hein? Se a polícia soubesse disto, pôr-nos-ia a ferros. Nós temos o maldito vício de tomar cocaína. Ele tremia mais. Pedia água por falta de capacidade. O Pereira Martins tomou agora a dose dele e depois tomarei eu a minha. Nisto o Virgílio começou a dar saltos na cama, gritando em êxtase. Estou no Oriente! Vejo os faraós! Sinto o Vítor a cantar o fado das serpentes. Ai, ai, como isto é lindo! Estou no Olimpo! Vênus, Neptuno, Marte, Marte! Ai, ai, cantai-me sempre! E o Vítor puxava-lhe um fado a pedido daquele terrível cocainómano que ele tinha o corpo e o espírito no sétimo céu. E o Virgílio, com os olhos esgazeados, dizia numa voz funda e cava: Adeus, Vênus, até amanhã. Saiu do Olimpo, vai descer à terra, expliquei. Nisto dá um salto da cama e grita: Cheguei! O Pereira Martins acordou e descreveu ao Vítor a sua misteriosa viagem. Você conhece a Ilha dos Amores, do Camões? Conheço. Pois eu fui lá e vivi aquilo com todos os seus encantos. Tínhamos atingido o objetivo. O Vítor pediu cocaína. Quero tomar essa coisa, custe o que custar. Dá-me a vela, gritou o Pereira Martins. Dei-lhe uma vela que ele chegou perto dos olhos.
Depois expliquei ao Vítor. Aquilo é para delitar as pupilas. Você lá irá. Depois tomei eu a minha dose, os mesmos saltos, o mesmo Olimpo com os deuses. Só o episódio dos Lusíadas é que foi diferente. Tinha visto o Adamastor e os portugueses desembarcando em Mombasa.